feito por João. Uma pausa na nossa série. Oi? João capítulo 20, verso 26. Ô, senhora Ilma, como estamos aí, senhora Ilma? Tá bom, então. João 20, verso 26. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Irmãos, na vigília, quero aqui antes ressaltar, ontem estive fazendo uma supervisão e passei numas células, mas fiquei muito feliz em ver os que acabaram de descer as águas, compartilhando. Robinho, Deus abençoe, hein? Fica firme. Ele deu uma olhada assim: meu Deus do céu, hoje é provação. É por isso que eu não aviso, entendeu? Senão, assim, Juarez, não vai dar não. Muito bom, Deus abençoe. Eu sei que o Gabriel parece que fez a dinâmica também. Glória a Deus, é sobre isso, irmãos. É sobre isso. Deus abençoe a vida de vocês e dos outros. Não dá para passar em todos ao mesmo tempo, então só é que eu passei e vi que os irmãos estavam lá compartilhando a palavra. Muito bom, Deus abençoe, tá? Na vigília falamos sobre o que Tomé, ele deixou de ganhar por não participar da célula, da celebração. E aí está nos versículos anteriores desse mesmo texto, versículo 19 ao versículo 23. Na semana em que Cristo ali morre, os discípulos se reúnem numa casa, os 12, trancados, com medo. E eu estou usando a palavra célula, irmão, você não vai encontrar a palavra célula ali, mas tipificado, interpretado, a alusão de que eles estavam em 12, 11, reunidos ali, com aquele grupo, talvez angustiado, triste como estava, com medo, num formato, digo, de célula, de celebração, juntos, pensando: cadê Cristo? Ele falou que ressuscitou, então eu posso indagar o que possivelmente eles estivessem pensando. Ao certo do texto é que diz que Tomé não estava ali, naquela semana, naquele primeiro encontro, naquela primeira célula após a morte de Jesus. Mas Tomé recebeu uma boa notícia dos seus discípulos, que estavam na célula. Vocês já entenderam, né, que estavam na célula. Que Jesus havia ressuscitado.
Os discípulos encontraram Tomé. Tomé, eu sei que você faltou a célula. Mas Jesus ressuscitou Tomé. Aí ele, eu duvido. Quer dizer, eu não duvido. Mas se ele aparecer de novo, e eu tocar lá na ferida dele, e não tocar do lado dele, eu não crerei. Eu não sei onde Jesus estava pertinho de Tomé, que ele ouviu essa conversa. E aí, verso 26 nos diz, uma semana mais tarde, ou seja, no segundo encontro de célula, reunidos novamente, agora Jesus aparece mais uma vez. Quem estava lá dessa vez? Tomé, irmãos. É claro. Porque é assim, né? Quando a gente está sabendo um vento de avivamento, irmãos, os Tomés vão aparecer. Eu quero ver o que está acontecendo naquele negócio lá. Outros vão continuar duvidando. Mas Tomé vai na celebração e vai aparecer. E ele apareceu naquele dia. Se ele apareceu naquela primeira semana, se foi Jesus mesmo, ele vai aparecer. Se Jesus estava lá naquela celebração do batismo, ele vai estar também na quinta-feira. Ou talvez seja diferente, porque alguns faltam, então talvez seja diferente. Tomé estava ali. Irmãos, eu não vou encenar de novo, porque já fiz. Mas imagine a cena, estarmos aqui reunidos, o microfone corta, para tudo, e uma voz sobrenatural, no meio dessa reunião aparece, Paz seja com vocês. Pela janela alguns não iam conseguir passar. Foi isso que aconteceu nessa reunião, nessa celebração em que Tomé estava. Jesus apareceu, diz o texto, e é interessante que João faz questão de ressaltar, apesar de estarem trancadas as portas, verso 26b, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. E o que é interessante, verso 27, que a primeira coisa que Jesus faz é, além de falar isso, ele vai até Tomé. Ele não vai lá junto, no meio de todos, mas vai até Tomé e vai assim, Tomé, olha eu aqui. Hoje então, irmãos, a pergunta é, o que Tomé aprendeu por estar presente nesta célula, nesta celebração? Na outra, vimos o que ele perdeu ou deixou de ganhar. Hoje vamos ver o que ele aprendeu por estar presente em uma celebração, ou um encontro, ou uma célula, enfim, o que você queira interpretar. Algumas coisas. Primeiro, aprendeu que Jesus continua se revelando onde há comunhão. O verso 26 diz que os discípulos estavam reunidos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, Jesus entra e diz, Paz seja com vocês. A primeira lição que Tomé nos ensina por estar presente naquela celebração é que Jesus continua se revelando. Principalmente quando nós nos reunimos em comunhão, em comum, em compartilhar o coração, compartilhar inquietações e compartilhar medos, porque eles estavam com medo. Tomé tinha faltado ao encontro anterior, verso 24, e com isso perdeu a manifestação gloriosa de Jesus. Mas ao estar presente desta vez, ele viu que Jesus não apenas aparece novamente, mas se coloca no meio deles. Isso revela que a presença de Cristo se manifesta de maneira especial quando há comunhão, unidade e fé.
A célula, a celebração, como expressão da igreja nos lares, é um ambiente onde o Senhor continua se revelando. Quando Tomé decidiu estar presente, ele não apenas presenciou o milagre, mas ele vivenciou, experienciou a presença de Jesus. Estar presente, irmãos, não é para cumprir um protocolo, é para entender que a presença de Jesus se revela na união dos santos. No individual, claro, no seu secreto, sem dúvida alguma, mas se não houvesse razão da união dos santos, não teria motivo de estarmos juntos. Não é para cumprir um protocolo, é para perceber a santa presença de Jesus. Por isso que quando eu falto, eu devo sentir falta, porque eu preciso estar ali. Hoje, muitos perdem revelações e respostas de oração, simplesmente por não estarem onde a presença de Jesus se manifesta na comunhão. Eu sempre pergunto por que foi no Pentecostes, naquele dia, que o Espírito Santo desceu como labareda de fogo. Ah, claro, foi o cumprimento da promessa. Sim, mas o cumprimento da promessa poderia ser em outro dia, em outro local. Foi naquele dia. Mas se você ler Atos capítulo 2, você vai ver que a igreja estava juntas, reunidas, partindo pão, comunhão. Quando alguém tentou quebrar esta comunhão, Ananias e Safira, mentindo não para os apóstolos, mas para o Espírito Santo, irmãos, caíram como mortos. Quando alguém tenta quebrar a comunhão, a manifestação da presença, morre espiritualmente. Assim, Tomé nos ensina, e ele aprendeu que estar presente é entender a revelação de Deus no momento de comunhão. Mas há uma segunda lição que Tomé nos ensina. Ele aprendeu que Jesus responde até as nossas dúvidas mais profundas. Verso 27 diz, Jesus, Tomé, coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Essa era a inquietação de Tomé. Tomé era o tipo de discípulo que eu estou pagando para ver. Eu só creio se eu ver, e mais, eu tocar. E tocar onde? Não é em qualquer lugar, é tocar na ferida. Há tipos de discípulos ainda hoje que só crê se tocar na ferida do outro. Só crê quando o outro talvez esteja passando por uma aflição tão profunda. Poucas vezes iremos encontrar pessoas para celebrarmos juntos conquistas, mas na hora da dor, certamente a igreja fica lotada. Eu já falei esse exemplo. 3 horas da tarde, alguém falece. Normalmente, nós temos agenda. Não todos, claro, mas a grande maioria tem agenda. Mas 3 horas da tarde, no meio de semana, difícil a gente celebrar juntos. É claro, porque temos os nossos compromissos. Porque na dor, às vezes, nos reunimos e na grande celebração nos ausentamos. Porque o remorso é mais forte do que a gratidão. Eu lembro quando um colega perdeu o filho, e era à tarde, eu vi tanta gente, e deveria estar lá, claro. Não estou falando o ato de estar lá. Mas em outros momentos, nunca estiveram juntos. Qual é a sua dúvida? O que eu e você precisamos ver só para depois crer? Tomé disse,
faltei a primeira celebração, mas na segunda, eu só crerei se eu tocar. Ele ainda colocou limites para Jesus, para os discípulos. Eu até vou crer, mas se eu tocar. Irmãos, nós não temos nada para tocar, literalmente. Graças a Deus. Nós não temos imagens. A nossa cruz é vazia, é um símbolo extremamente importante. A nossa ceia, ela não é mística, ela não confere graça, ela não é poderosa. Nós não temos elementos para basear a nossa fé. A nossa fé é pura e única, exclusivamente por meio do crer. Até porque esses elementos são importantes, mas nós não precisamos desses elementos. O que é mais importante para a gente é acreditar que Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele vai voltar. Então eu não preciso de elementos, eu não preciso de evidências, eu não preciso de prova. Na verdade, Deus não precisa nos provar nada. Eu que todos os dias preciso provar que sou alguma coisa diante dEle, mesmo entendendo que não sou nada. Tomé queria uma prova, Jesus ainda assim, na sua humanidade, na sua humildade, na sua essência divina, diz assim: Tomé, toca aqui, ainda está doendo os furos, as dores, está aqui, mas pode tocar, é só desse jeito que você vai crer. Irmãos, Tomé nos ensina que Deus responde às dúvidas mais inquietantes de nossa alma. Mas eu preciso estar lá. Muitas vezes nós não temos a resposta, porque nós não estamos no lugar certo, em que Ele está se revelando. Terceiro, Tomé aprendeu que a presença de Jesus gera transformação imediata. Verso 28. Na mesma hora, Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Na mesma hora, o homem que não estava presente na primeira, presente na segunda, toca em Jesus, e agora houve transformação. Portanto, é impossível tocar em Jesus e continuar a mesma coisa. Assim como a mulher com fluxo de sangue, é impossível tocar em Jesus e continuar sangrando. É impossível tocar em Jesus e continuar depressivo. É impossível tocar em Jesus e continuar incrédulo. É impossível tocar em Jesus ou ser tocado por Ele e continuar a mesma coisa. É impossível ser tocado por Jesus e não ser transformado em vinho. É impossível não ser tocado por Jesus e continuarmos as mesmas pessoas. É impossível mergulhar no rio que jorra para a água da vida e continuar a mesma pessoa. É impossível não mergulhar na água que desce do trono de Deus e não ser curado por Ele de todas as lepras. É impossível. Deus meu e Senhor meu. Jesus diz assim: só porque você me tocou. Você precisava tocar para crer, porque os seus amigos, os seus irmãos, os outros colegas, eles viram e creram, e depois te falou. Mas só que Jesus não diz isso. Jesus só deixa ele tocar. Tomé não apenas reconheceu Jesus, como se rendeu a ele. Por fim, aprendeu que fé é mais poderosa do que evidência. Na segunda semana do encontro, Tomé aprendeu que fé é mais poderosa do que evidências. Verso 29, Jesus diz: porque me viu, você creu?
Felizes os que não viram e creram. O que Jesus está dizendo é: Tomé, a fé é mais poderosa do que eu te provar. Irmãos, amigos, nessa noite, no nome de Jesus, Jesus termina essa aparição com um ensino precioso. Há uma bênção maior revelada para aqueles que creem sem ver. Embora Tomé tenha tido o privilégio de ver e tocar, Jesus o lembra que a verdadeira fé vem além da experiência sensorial. Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos. Eu não preciso ver para crer. Uma vez que eu creio, eu vejo. Tomé aprendeu que fé não deve ser considerada as circunstâncias, emoções ou experiências. A presença naquele encontro o conduziu ou o tirou do ceticismo e levou uma fé verdadeira. Agora, quando você olha para a sua vida como servo, como membro do corpo de Cristo, quando você falta, que falta você faz? Quando você falta, o que você sente? Eu lembro que teve uma pessoa, não vou falar o nome porque não pedi permissão. No dia que nós tivemos o batismo aqui, o último dos meninos, a pessoa voltou para cá, foi para casa e foi assistir o culto de novo. Toda a celebração de novo, para entender o que foi que aconteceu naquele dia. É sobre isso. É entender que sempre, irmãos, estarmos juntos deve ser um momento único, e de fato é. Não se repete. Nenhum batismo é igual ao outro. Nenhuma celebração é igual à outra. Por quê? Quem está batizando é um. Quem está sendo batizado é uma outra pessoa. Nós somos diferentes todos os dias, porque as nossas necessidades mudam a cada segundo. O que para você a palavra de hoje é tranquila e eu compreendi perfeitamente, para o outro é uau, era isso que eu precisava. Então, no nome do Senhor Jesus, que você entenda que toda vez que eu falto um encontro, eu acabo perdendo. Tem perdas, porque quando Deus se revela, eu deixei de perceber o que Ele tinha também para mim ali. Tomé, creio, que nunca mais faltou uma celebração. Não está no texto. Creio que nunca mais ele faltou uma celebração. Nunca mais ele faltou uma célula. Depois de Jesus, aparecer e ele tocar, eu tenho as minhas dúvidas se ele faltou. Eu creio. Oi? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que no dia de Pentecostes, Tomé estava lá. Para ser cheio do Espírito Santo. Para ver a labareda de fogo descer. Porque lá do 120, eu creio que Tomé estava lá no meio. Eu estou aqui, dessa vez eu não falto não. Eu aprendi a primeira, a segunda, na terceira lição, eu estou aqui. Bem que Lucas poderia descrever Tomé lá no meio, né?
mas Ele não fez. Então, nessa noite, no nome de Jesus, por estarmos aqui, vamos orar ao Senhor Deus, pedindo para que Deus nos dê sempre o privilégio, irmãos, de estarmos juntos. Porque a igreja perseguida, irmãos, eles não têm o privilégio de estarmos reunidos assim. Não tem, não pode. Tem pessoas agora se reunindo em porões, em lugares escuros, mais escuros. Sabe como eles estão cantando agora? Não estão cantando agora. Estão em silêncio. Sabe qual o tempo de culto deles? De 3 a 4 horas. Basicamente a metade é em silêncio. Você sabe por quê? Porque pode ser que eles não se reúnam no dia seguinte, na semana seguinte. Pode ser que eles passem dias, meses sem se reunir. Ou a qualquer momento alguém pode chutar a porta e acabar com a vida deles. E nós, com a dor no pé, com a dor de cabeça, não nos reunimos. E talvez nesse momento alguns estão sendo mortos, porque separaram para adorar a Deus. E não é multidão não, tá? Como nós aqui não. Às vezes é com 10, com 12, com 5. E não tem Bíblia impressa. Não tem. E muito menos no celular. Não tem. Versículos decorados para compartilhar. Porque a qualquer momento pode morrer. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quem somos nós nas celebrações diante do Senhor Deus? Feche seus olhos no nome de Jesus. Paizinho, Deus querido, mais uma vez, meu Deus, diante da tua palavra, Deus, exposta, com nosso coração aberto e creio quebrantado, Senhor, aprendemos, Pai, aprendemos com o apóstolo Tomé, Senhor Jesus, aprendemos, Pai, que é bom estarmos juntos, é bom, Senhor Deus, e é um privilégio, Pai, fazer parte do corpo de Cristo. É gracioso, Pai, estarmos juntos para orar, para compartilhar, para sorrir, chorar e até mesmo ser exortado pelo Senhor. Senhor Jesus, se revela a nós mais uma vez nessa noite, como o Senhor fez ali naquele encontro, Senhor. Quando o Senhor entrou, mesmo tudo trancado, o Senhor diz: paz seja com vocês. Pai, se houver pessoas aqui nessa noite que talvez entrou nesse lugar, nesse espaço, Pai, sentindo que tem algo que o impeça de viver uma vida abundante no Senhor, por falta de paz, Deus, declara essa frase sobre nós, sobre cada um nessa noite: paz seja convosco. Que no nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo nessa noite nos dê a paz, não a paz do mundo, mas a paz do Senhor, Pai, que excede todo entendimento. Agora, Senhor, diante da mesa do Senhor, que o Senhor, no nome de Jesus, se revele também, nos dando a graça da Tua presença, Pai, nesse momento de ceia, de memorial, de lembrança gloriosa, Pai, do sacrifício, da ressurreição e da vinda do Senhor. Assim, Pai, que as bênçãos do Senhor seja com a Tua igreja no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Senhor Jesus. Você que vai celebrar a ceia do Senhor, Ilma, 79? Repete os nomes.
segunda chamada, então, para a nossa Assembleia Extraordinária, para depois, então, tentarmos a terceira. Nos coloquemos de pé, irmãos, para nosso momento de ceia ao Senhor. Você que vai participar da ceia do Senhor. E eu preciso, então, esclarecer com os irmãos que há sempre dúvidas, né? Sempre dúvidas de pessoas em relação à ceia. Eu sempre digo o seguinte: participe. Participe. Não dê brecha para o diabo, participe. Mas antes, contudo, confesse. Tá. Mas antes, confesse. Confesse o seu pecado. Confesse quem é você diante do Pai e como você está. Como eu disse no início, a ceia do Senhor para nós, protestantes, batistas, a ceia não confere graça. Você tomando ou não tomando, ela não é mais ou menos poderosa. Você não vai sair daqui, uau, eu sou super crente após a ceia do Senhor. Não, para nós não. Ela é um memorial importante, significativa, tanto que o fazemos. Fazer isso em memória de mim, diz o Senhor. Tanto nos evangelhos, quanto quando Paulo fala aos Coríntios. Então, os elementos para nós, o suco e o pão, são elementos. Não transubstancia, nem nós consubstanciamos, comemos. Nós não comemos o corpo de Cristo e nem bebemos o sangue de Cristo. Para nós, são elementos importantes. Quem deve participar da ceia do Senhor? Toda pessoa batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, descendo as águas, entendendo que você é um servo do Senhor. Então, toda pessoa batizada pode participar da ceia do Senhor, sendo membro desta igreja ou de qualquer outra igreja na nossa fé em Cristo Jesus. Se você assim se sente preparado, apto para, participe. Mas antes eu quero orar mais uma vez e pedir a você, para você abrir o seu coração e confessar, porque a palavra de Deus nos diz: aquele que toma da ceia do Senhor indignamente, toma para sua própria condenação. Ainda que seja elementos, é um elemento importante. Nós estamos trazendo à memória o sacrifício, morte de Jesus Cristo. Então, não posso tomar da ceia do Senhor indignamente. Indigno no sentido de pecado, e todos nós somos pecadores. Então, feche seus olhos agora e confesse o seu pecado diante do Senhor Deus. Vou chamar vocês. Deus me sonda, Jesus, conheces-me, oh Deus, mesmo quando falho, oh Deus, perdoa-nos, Pai, eu sei, me perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Deus. Estás presente a me cercar. Louvado seja o Senhor, Deus. Em todo tempo, eu sei, me amas.
estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Adeus. Se você ainda não pode participar, porque talvez ainda não desceu as águas, ou porque talvez não tem encontro ainda com Jesus, aproveite essa noite e tome uma decisão. Tome uma decisão de descer as águas, tome uma decisão por Cristo. Aproveite que você está aqui na celebração e faça isso. Aproveite como Tomé, que estava lá na celebração e aproveitou e disse: Deus meu, Senhor meu. Então aproveite e declare que Deus é o seu Senhor, é o seu Salvador, e faça isso. Não perca tempo, porque se tem um momento importante na vida da igreja, esse momento de ceia, é que nós criamos ainda mais a expectativa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que Ele morreu, nós sabemos que Ele ressuscitou, e essencialmente nós queremos que Ele vai voltar para levar a sua igreja, levar todos nós que cremos e esperamos com grande expectativa esse grande dia no Senhor. Enquanto nossos irmãos entregam os elementos, que você, todos aí em cima, já receberam? Obrigado. Você pode abrir aí o seu elemento, ceia do Senhor. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até ver o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso, ou isto, em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Irmãos, o sangue foi derramado, literalmente, por nossas vidas. Interessante, não foi de propósito, mas serve. A semelhança daquele dia em que Cristo derramou o sangue por nós. Alguém uma vez falou assim: mas eu não pedi, por isso que é graça, é imerecido.
Eu não pedi, Ele fez de graça, mesmo não merecendo. Então, que todos nós possamos participar do corpo de Cristo Jesus. Comamos e bebamos todos nesse momento. Deus, Senhor Jesus, verdadeiramente, Pai, esse é um amor que nos constrange, Pai. Por mais que nós declaremos, Pai, que amamos as pessoas, mas nós somos interessados em alguma coisa. Mas o Teu amor nos constrange, Jesus. Porque o Senhor não pede nada em troca. Na verdade, o Senhor chega a dizer que quem quiser o meu amor, quem quiser me seguir, quem quiser um lugar preparado, quem quiser. Por isso que esse amor, Pai, toda vez que nós participamos da ceia, nos traz à memória que Ele é constrangedor, Jesus. Ele nos constrange porque o Senhor não pede absolutamente nada, Pai, nada. O Senhor só espera que nós venhamos abrir o nosso coração para o Senhor, e na verdade, nesse processo, nós que ficamos bem, Senhor. Por isso, Jesus, obrigado, meu Pai, obrigado por nos amar tanto, obrigado, Senhor Deus, porque essa graça chegou até nós e nós não éramos nem merecedores, como não somos. O Senhor veio para os seus e os seus acabaram rejeitando o Senhor. E o Senhor estendeu a graça até nós, gentios. Por isso, Pai, ainda mais somos gratos ao Senhor, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse amor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos salvou, nos resgatou de nós mesmos, do pecado, da maldição que estava sobre nós, da condenação eterna para a vida eterna. Deus, obrigado, Senhor. Senhor, e ainda nós temos a expectativa, Deus, de um dia estarmos juntos, vendo o Senhor, contemplando a Tua presença, e todos os dias cantando santo, santo, santo ao Senhor, Pai, assim como os anciãos fazem dia e noite. Deus, que privilégio vai ser esse dia, Pai, oh Deus, de estar diante da santidade do Senhor e não morrermos, Pai, muito pelo contrário, vivermos eternamente. Jesus, que essa noite, Pai, cada um dos meus irmãos possam sentir, mais do que sentir, viver, Pai, isso que nós cremos, Pai. Oh Deus, e se houver alguém aqui, Pai, que ainda não experimentou, Deus, o derramar das lágrimas diante de Ti, que seja essa noite no nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, com o coração grato, no nome do Senhor Jesus. Amém. Se você puder, abrace os seus irmãos, dê um abraço aí, compartilhe com eles.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Se você puder agora separar alguém para você orar, que não seja sua esposa, seu esposo. Pode ser por aí com ele também ou com ela, tô brincando, tá bom? Pode ser. Faça isso, ore agora, agradecendo a Deus, em nome do Senhor Jesus.